peço que os irmãos se coloquem em pé, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, através da espiritualidade do pastor Edson Silva. Eu vou pedir para os irmãos não se locomoverem agora, segura um pouquinho, o tempo da palavra não é tão grande assim, tão expansivo, que os irmãos não possam se conter no lugar. Salvaguarde em caso de necessidade extrema. Bom, levante as mãos para os céus. Ó nosso Deus e nosso Pai, até aqui nos ajudou o Senhor. Teu povo cantou, testemunhou, falou acerca da benevolência de Deus, mas agora certamente o Senhor tem algo separado e reservado para a tua igreja. Use o teu servo com graça, com ousadia, traga aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, crendo que o Senhor é o nosso pastor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Pastores, meus irmãos, nosso Senhor a todos. Amém. Então começamos a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13, verso de número 7. Segundo livro das Crônicas, ou das Crônicas, como preferem os irmãos, como é livro, os irmãos sabem que tem primeiro e segundo livro. É o primeiro, capítulo 13, verso 7, diz assim o texto bíblico: E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiavam o carro, e Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaudes e com tamboris, e com símbolos e com trombetas. E chegando a ira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, pois o boi tropeçava. Então sucedeu, ou seja, acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão para a arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si da cidade de Davi, porém fez tirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Quem pode dizer amém? Amém. Podem tomar assento, meus irmãos. Quero fazer minhas as palavras do pastor Rubens. Falar do pastor Rubens é chover no molhado, não é? Deus abençoe a vida do pastor Rubens, esse servo de Deus, sem demagogia, não sou demagogo, e também, sim, irmão, não sou de levar uma letra de ninguém, não é? Mas nós temos amigos, e a Bíblia diz que amigos é mais chegado do que o irmão. E mesmo sendo mais chegado que o irmão, nós também não confidenciamos tudo. Existem coisas que nós passamos e não podemos falar para ninguém, mas é coisa boa. É difícil, irmãos, às vezes você falar com o homem de Deus, que aquilo que você não fala, Deus revela. E as pessoas, eu me lembro que eu tenho uma prima, essa prima hoje é casada, está abençoada, e ela contou um particular para minha esposa. E o que conta para mim, eu não conto para minha esposa, e o que conta para minha esposa não conta para mim. Mas só que eu fui no culto à noite e Deus me revelou. E eu pregando, a mensagem foi acontecendo e o fato foi vindo à tona. Ela ficou tão brava com a minha esposa, pensando que a minha esposa tinha falado para mim. Mas é mais fácil ficar bravo com as pessoas do que com Deus, né, irmãos? Quem vai ficar bravo com Deus porque Deus falou, né? Então nós temos que achar alguém aqui para a gente ficar bravo com ele, porque não dá para ficar bravo com Deus. Então deixa eu logo de antemão dizer aos irmãos, eu vim aqui como orador, servo de Deus, e uma coisa é fato: o que Deus nos der vai ficar tudo aqui voltado para o louvor do nome do Senhor. Meus irmãos, é culto com a família, isso me arremete muito à necessidade de que a família volte ao altar de Deus.
Nós estamos vivendo no meio da geração, uma geração remota, a geração que faz tudo à distância. A geração, eu me recordo que eu estava um dia descendo um monte, na época eu não tinha carro ainda, então tinha que esperar o primeiro ônibus passar para a gente irmos embora. Eu estou num ponte, era um monte lá do Cachoeira. Eu estava num monte lá, desci, fiquei no ponto de ônibus. E tinha uma jovem que viu a gente, pediu oração, disse: eu estou indo para Natal. Eu falei: fazer o que em Natal, minha jovem? Ela disse: eu estou indo conhecer o meu noivo, porque eu fiquei noiva à distância. Eu disse: e agora que você vai conhecer o indivíduo? Ela disse: tomara que dê tudo certo. E tomara que dê certo, né? Primeiro correndo, depois à distância. Eu disse: relacionamento à distância é uma coisa meio estranha, não é, irmãos? Mas parece-me que a geração de hoje, não no caso físico, não é? Eu quero trazer para o campo espiritual, não leve para o físico apenas, mas para o campo espiritual. É a geração remota, a geração que aprendeu a acionar tudo à distância. E isso tem tirado muito o calor espiritual da vida dos cristãos, porque é tudo muito à distância, não é? Mas sendo assim, nós vamos aqui para o texto bíblico sobre a arca de Deus. Irmão sabe que a tipologia da arca é a presença de Deus, porque ninguém poderia falar com Deus face a face, não somos sacerdote uma vez por ano, no lugar santo do santo, lugar santíssimo. Então era assim. Então quando Deus ia falar com o seu povo, Deus usava um profeta, por intermédio do profeta falava com o povo, e o povo não podia falar com Deus. Quando o povo quisesse falar com Deus, o sacerdote transmitia do povo para Deus, e o profeta trazia de Deus para o povo. Então é um relacionamento um pouco à distância, mas sempre foi da vontade de Deus se aproximar dos seus filhos, de maneira que quando Deus cria o homem, Deus não cria pelo poder da expressão falada. Deus não disse: haja um homem. Deus fez um homem com as suas mãos. Isso fala toque, isso fala aproximação, isso fala intimidade. Relacionamento à distância não tem intimidade. Para ter intimidade tem que ser um relacionamento mais próximo. E a nossa geração precisamos aprender um pouco mais, se aproximar de Deus. E é bem fato, irmãos, que todas as vezes que Deus ia se manifestar no meio do seu povo, tinha algumas exigências. Tudo na vida tem deveres e obrigação. Deveres e obrigação. Até para ser abençoado tem deveres e obrigação. Até depois que é abençoado tem deveres e obrigação. Tem pessoas que para ser abençoada ela vai pelo caminho correto, mas depois de ser abençoada ela esquece o caminho que tem que continuar correto. Então tem pessoas, não que ela não é abençoada, Deus abençoou, mas ela é má gestora da bênção de Deus. Deus colocou a bênção na vida dela e ela não soube cuidar da bênção de Deus e perdeu a bênção de Deus. Não que Deus não abençoou, não é? Então, sendo assim, Deus, quando ia se manifestar, falava assim para os homens: ninguém se aproxime, se chegue ao monte, porque eu vou descer lá, e se alguém se aproximar, será fulminado. Então Deus sabia que não havia qualidade em homens para poder se aproximar de Deus. E sendo assim agora, numa transição, porque nós estávamos no período dos juízes, mas o povo, nada está bom. Nós somos assim, nunca está bom. Se tiver muita bênção todo dia, ainda a gente é capaz de reclamar que todo dia é bênção, rapaz, todo dia é bênção, né? É capaz, né, pastor? Então nós somos equivocados conosco mesmo, com a gente mesmo, não é? Então, sendo assim, o povo agora não quer mais ser liderado por juízes. O povo quer um rei. Mas por que o povo quer rei? Porque o povo tende a ficar imitando os outros. Todas as nações tinham rei, e o povo diz assim: nós queremos um rei também. Nós não queremos ser diferentes, nós queremos ser iguais a eles. Quando na verdade Deus nos chamou para ser diferente deles. Mas o povo quer ser iguais a eles agora, então eles querem rei. Mas na transição estava Samuel, e Samuel fica triste. Samuel fala com Deus que o povo está rejeitando ele, e Deus fala assim: não, Samuel, o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim, porque você é uma escolha minha. Todas as vezes que nós rejeitamos aquilo que Deus escolheu, nós não rejeitamos a pessoa ou aquilo que Deus escolheu, nós rejeitamos a vontade de Deus contra a nossa vida, a favor da nossa vida. Isso é um caso muito perigoso. Então, sendo assim, Samuel fica triste, e Deus diz: tudo bem, já que eles querem rei, vamos dar um rei para eles, não é? Irmãos, nem tudo que Deus te dá é porque Deus queria te dar, é porque você queria tanto, então Deus deixou você ter. Aí depois você vai ver que não era bom ter aquilo que você tanto queria ter, né? Às vezes a gente bate na tecla: eu quero, parece criança mimada, mirrado, né? Eu quero. E a mãe disse: eu não vou te dar, rapaz. Eu lembro, o meu menino era pequeno, e eu estava comendo comida com pimenta. Ele disse: eu quero. Eu digo: não, rapaz, tem pimenta. Ele disse: eu quero, não tem pimenta. Eu quero. Foi
falei, toma-lhe comida com pimenta. Ele, está queimando na minha boca. Eu disse, eu te avisei que tem pimenta, rapaz, mas você quer? Então, às vezes, irmãos, parece que quando a gente consegue alguma coisa, que bênção, eu consegui uma bênção. Bênção, maldição, somente o tempo dirá se foi bênção, não é? Então, no começo é aquela bênção, que bênção, olha, irmãos, do teu testemunho, mas daqui a pouco é lágrimas, é choro, é sofrimento, mas cadê a bênção? Se é bênção, não pode virar maldição, irmãos, porque é bênção o tempo todo, mas o povo queria um rei, então tudo bem. Aí sai um moço por nome de Saul, ele era pastor de jumenta, diga pastor de jumenta. Tem pastor de ovelha e pastor de jumenta, ele era pastor de jumenta, ele vai procurar a jumenta dos seus pais, do seu pai, que havia se extraviado. Ele, interessante, ele vai procurar a jumenta e ele volta rei, sabia disso? Ele vai procurar a jumenta e volta rei. Ele vai procurar a jumenta e disseram, não, vamos ali na casa do profeta, que o profeta vai dizer onde está a jumenta, não é? E ele vai lá na casa do profeta, e quando chega lá, o profeta agora fala que o negócio com ele agora é um reinado, ele vai ser rei agora, como príncipe do exército de Deus. Então Saul, irmãos, não passou por algumas experiências, entre quais ele também profetizou, foi cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, porém, ele não tinha intimidade com aquilo que era de Deus, mas o povo queria rei, o povo não queria saber quem era o rei, ele queria ter rei a todo custo. Então Deus, aí você vai ver que quando Saul agora, ele vai ser elegido como rei, você não vai ver a preocupação em Saul com uma coisa que é fundamental para todo aquele que serve a Deus. Você não vai ver no reinado de Saul ele falar sobre a arca de Deus. Ele não vai falar sobre a arca de Deus, porque a arca de Deus é a presença de Deus. Irmãos, você pode ter ou ser do maior escalão que você puder ser. Você pode ter a tua grade curricular maior do que você puder ter. Pode ter MBA, pode ter a faculdade que for. Pode ser Mackenzie, pode ser lá em Oxford, pode ser a faculdade que for, mas se não tiver a presença de Deus, é uma coisa comum, meu irmão, porque melhor do que você vai ter muitos e piores também. Então o que faz a diferença é quem vai conduzir a nossa vida nessa jornada chamada Terra, e sem a presença de Deus, desculpe dizer aos senhores, nós vamos equivocar todos os dias. Diga amém? Amém. Então, sendo assim, ele não trabalha com a arca, ele reina, porque a Bíblia diz que Saul era maior que todos os homens, do ombro para cima, ele era maior do que todos, tinha uma visibilidade maior do que todos. Então ele agora começa a cometer algumas loucuras, entre as quais por não ter o direcionamento de Deus. E agora, ele agora é rejeitado como rei. Um rei que foi rejeitado porque não reinou com a presença de Deus. Irmãos, um rei que foi rejeitado porque não reinou com a presença de Deus. A nossa geração, como eu havia dito, é a geração remota, a geração à distância. Irmãos, deixa eu dizer para você, para sentir a presença de alguém, ele tem que estar, sim ou não? Perto ou não? Sim ou não, irmão? Fala comigo. Ajuda eu a pregar. E se ele estiver distante, nós sentimos o quê? A ausência, a saudade, a necessidade. E deixa eu dizer, o pastor Rubens falou uma fala aqui, que Deus é Deus de perto e Deus de longe também. Diga, Deus é de perto e de longe. Essa expressão nossa quer dizer que Deus opera aqui e opera naquele lugar que a gente acha que é longe. Porque para Deus, já viu algum lugar longe para Deus? Porque Ele é onipresente. Ele está aqui e está no Japão. Para mim, chegar no Japão é tão longe, irmãos. Mas Deus já está lá e está aqui ao mesmo tempo. Então, quando nós falamos essa expressão, é que nós podemos orar aqui e Deus fazer um milagre lá no Nordeste, porque Ele é poderoso. Amém? Mas tem uma coisa que Deus não quer, que nós estejamos longe dele. A Bíblia diz que certa feita Moisés, ele vai subir, e Moisés vai subir, mas só que Deus está irado com o povo. Irmão, se o povo tirar Deus do sério, não vai tirar nós, irmão? Vai tirar sim, pastor, tira até Deus do sério. Aí Deus diz assim para Moisés, Moisés, eu não vou subir no meio do povo, mas tem porém, eu vou mandar o meu anjo, e o meu anjo vai subir com o povo. Aí Moisés disse assim, Senhor, porque Moisés era amigo de Deus, o homem mais manso da terra, e Moisés interpelava algumas falas de Deus, né? Aí Moisés disse assim, porque Deus disse assim, porque se eu for no meio desse povo, eu vou matar eles. Aí Moisés disse, mas Senhor, e se o Senhor matar eles? O que é que as nações vizinhas vão dizer? Que o Senhor tirou da terra prometida, não tirou do Egito, não pôde colocar na terra prometida, mas todo meio do caminho. Olha o que Moisés está falando com Deus, né? Ousada, fala ousada, né? Aí Deus disse assim, eu não vou, se eu for eu mato eles. Aí disse assim, vou mandar o meu anjo
ir. Aí sabe o que Moisés disse? Senhor, se a tua presença não for, não me faça sair desse lugar. Porque, irmãos, não é desprezando o anjo. Só que tem um porém, irmãos, a presença do anjo é uma coisa, a presença de Deus que criou o anjo é outra coisa. Então melhor é a presença de Deus. Deixa eu dizer para você, pastor, eu preciso arrumar um emprego. Vai com a presença de Deus. Pastor, eu preciso fazer uma faculdade. Não esquece a presença de Deus, não, irmão. Continua com a presença de Deus. Vai com a presença. Aonde você vai, vai com a presença de Deus. Ontem eu estava aqui no centro de Guarulhos, numa fase difícil da vida, desempregado. E eu disse, se eu estou desempregado, eu vou fazer a obra então. Peguei um monte de panfleto, entreguei no centro de Guarulhos. E acabando o panfleto, eu fui para uma outra rua, uma outra calçada, indo para casa. Uma serva de Deus de pequena estatura, mas cheia da presença de Deus. Aleluia. Ela de um lado da rua, eu do outro lado da rua, ela olhou para mim e deu um grito. Ei, varão! Eu digo, opa, só quem grita varão é crente, né? Eu já olhei aquela pequena serva de Deus, uma estatura mais grande em espiritualidade. E ela gritou de longe assim, assim diz o Senhor. Aleluia. Que tu vieste fazer a obra dele aqui, porque tu estás cansado e com necessidade. E o Senhor diz assim para ti, volta para a tua casa. Porque o meu socorro já chegou na tua casa. Então eu sou de uma geração que ficava tão perto de Deus, que não tinha vergonha de profetizar na rua. Estávamos indo para o monte, lá em Santana, pegávamos um ônibus para o Cachoeirinha. E chegando naquele ônibus, encontrávamos irmãos da zona leste, da zona sul, da zona norte, para ir para o mesmo monte. E daqui a pouco, quando entrava irmãos, tudo no mesmo ônibus, daqui a pouco estralava uma língua estranha. Aí um outro línguas estranhas. E eu sentei perto de uma senhora que eu vi que os olhos dela se bugalhou. E ela ficava assim para a outra assim, ó, agora está falando japonês. Olha lá, agora é inglês. Agora não deu para entender. Eu disse, você sabe o que é isso? Eu aproveitei a brecha, né, irmãos? Ela disse, o que está acontecendo? Eu disse, é tudo crente. Aleluia. Falando em línguas. Ela disse, o que é isso de línguas? Eu falei, agora o evangelho entra, né? Aleluia. Aí eu fui lá no dia de Pentecostes, que o Senhor deu ensinamento na quarta, e fui falando para ela, falou, mas é assim mesmo, não precisa estudar não. Eu falei, não, só precisa da presença. Eu falei, mas como que essa presença? Eu disse, vamos orar, a senhora vai sentir essa presença. Ela disse, mas eu tenho vergonha. Eu disse, mas o dia que a presença entrar aí, a vergonha vai embora. Você vai dar glória igual eles. Aí começamos a orar, os irmãos caíram, já viu, né? Tudo cheio de Deus, o ônibus virou uma locomotiva no céu. Aquela mulher começou a chorar dentro do ônibus e a presença foi tomando conta do coração dela. Sabe o que ela disse? Agora eu estou entendendo. Oh, glória! Sabe por que muitas pessoas não entendem? Porque está precisando da presença. Mas vamos lá, irmãos. Então agora Saul transgride. Olha, irmãos, isso aqui é muito sério, hein? Deus não fala com ele nem por urim, nem por turbim, são as pedras sacerdotais, que vai na escola sacerdotal. E ele agora vai buscar um outro mecanismo para ouvir. Ele havia banido os feiticeiros, e agora ele vai até uma pitonisa consultar mortos. Seria uma mesa branca. E ele vai lá. Só que a mulher fica com medo. Não, pode deixar que eu afastei, por favor. Aí ela fica com medo porque ele havia dito que era para matar todos. E ele vai consultar. E ela diz que vê um ancião, um sobrinho, e trajando de tal forma que ela entendeu que era Samuel. Ele entendeu que era Samuel. E aí só vai piorando. Porque quando a ausência da presença de Deus é sentida na vida de um ser humano, ele começa a procurar caminhos que vai lhe trazer mais solidão e sofrimento. E agora Saul, quando não bastasse, ele agora vai oferecer sacrifício, coisa que não era para ele fazer, era para o sacerdote. Ele agora troca os pés pelas mãos, aí Deus disse, basta, chega. E diz para Samuel, vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque eu já tenho me provido de um rei. E rejeitando a Saul. Só que agora, quando ele vai lá, Davi é ungido a rei, mas não reina. Aleluia.
E vai passando-se o tempo, e a presença de Deus está na casa de Abinadab, que é a presença de Deus, ficou na casa de Abinadab por 20 anos. A arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E não se falou de prosperidade, não se falou de crescimento, só se falou que a arca estava lá. Aí agora, quando Davi é aclamado a rei, Davi, sabendo que é impossível ter sucesso na vida sem a presença de Deus, ele está sabendo agora que a arca está lá na casa de Abinadab. Ele pega os anciãos, ele pega o povo e diz: olha, nós não podemos continuar assim agora, eu sou rei, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos buscar a arca de Deus e trazer aqui para a cidade, vamos ter o governo divino, eu sou rei, mas nós precisamos do governo eterno. Irmãos, o único povo que tem um Deus monoteísta somos nós temos um único Deus, nós não podemos ficar sem ele. Aleluia! Mas ele vai buscar. Mas quando ele vai buscar a arca, aqui que nós vamos começar a mensagem, ele sabe que está na casa de Abinadab. Ele faz um carro novo para buscar a arca. E põe a arca em cima do carro novo. Uzai foi conduzido e ele foi se alegrando. Irmãos, prestem atenção. Tem alegria que ela foi proporcionada de forma errada. Vai resultar em tristeza depois. Aleluia. Vai gerar lágrimas depois. Davi sabia como que uma arca tinha que ser conduzida. Que não era em carros de boi. A arca era para ser conduzida pelos levitas, com seus ombros. E ele está se alegrando com uma coisa que ele sabe que não é para fazer. Como pode me proporcionar alegria uma coisa que eu sei que não é para ser feita? Isso tem que me provocar arrependimento, temor para não fazer. E não para fazer. Mas ele faz. E está dando certo. Enquanto está dando certo, vai se alegrando. O dia que der errado, vai dar muita lágrima. Nós somos assim. Nós ocultamos algumas situações porque está dando certo. Vamos fazer. Deus não viu. Não é que Deus não viu. É que Deus ainda não entrou em ação. Mas que Deus vê tudo, ele vê todo. E aí, os carros de boi sendo conduzidos, a arca em cima, o povo saltando. A Bíblia diz que Davi estava se alegrando com toda a força. Mas diz a Bíblia que os bois começam a tropeçar. E o que é símbolo da presença de Deus vai cair. É a arca, está quase tombando. Uzai estende as mãos para segurar a arca. E Deus mata Uzai. Deus matou Uzai. E agora a Bíblia diz que Davi começa a ficar muito triste. Ele estava alegre agora. Mas só que aquilo que estava proporcionando alegria, depois proporcionou tristeza. Primeiro, quando se fala de presença de Deus, irmãos, é muito mais do que sorrir. É muito mais do que pular. Porque tem coisas que promovem emoções e não são pecado. Tem pessoas aqui que gostam de futebol, sim ou não? Se o time faz um gol, você extravasa de emoção. Mas isso não é presença de Deus. Aleluia! Você gosta de alguém e aquela pessoa passa por uma situação, você fica emocionada, mas isso não é presença de Deus. Então nós estávamos vendo eles alegres porque a arca estava vindo, mas não é porque era a presença de Deus. Escute bem, eles estavam alegres porque a arca estava vindo em cima de carro de boi, carro novo. Diga carro novo. Olha para mim aqui, por favor, já vou terminar. Carro novo. São estratégias novas que parecem trazer presença, quando na verdade vai trazer muito prejuízo. Aleluia! E como é essa estratégia nova? A estratégia nova, se trouxe alegria, está tudo certo. Ninguém disse que isso, irmãos, é uma mera alegria. Às vezes é uma mera euforia. E é passageiro. Só que quando ocorre esse episódio, o Zé é morto, Davi viu o quanto era sério isso é lá. Isso é muito sério. Alguém morreu porque nós estávamos se alegrando fazendo a coisa errada. Aí Davi falou: como é que eu vou trazer a arca de Deus agora? E diz a Bíblia que ele deixou a arca na casa de Obed-Edom. E tudo que não aconteceu em 20 anos na casa de Abinadab, em 3 meses, aconteceu na casa de Obed-Edom. Porque quando Obed-Edom pega a arca e vai ficar na sua casa, ele tem um cuidado
zelar da arca de Deus. Ele tem o cuidado, ele tem a reverência de guardar em sua casa algo tão sublime como a presença de Deus. Nós vamos parar para falar um pouco de presença de Deus aqui, irmãos, que é muito mais. Olhe para cá, deixa eu dizer para você, tem pessoas que choram, e alguém já olha para si, nossa, você vê como está chorando, está cheio da presença. Não, tem pessoas que choram de ódio, choram de raiva, choram de alegria, e tem quem chora com a presença de Deus também. Mas nós temos que distinguir o que está gerando essa alegria em nós, irmãos, porque quando é para choro e clama, deixa eu dizer a você, porque a presença de Deus é distinta. Em um período da minha vida muito triste, eu estava na Vila Medeiros, fui para um culto, uma dor tremenda na alma, eu dobrei os joelhos, comecei a orar a Deus, e a presença de Deus veio sobre mim, irmãos. Então, como eu comecei a me alegrar, aí eu comecei a sorrir, orando e sorrindo. O dirigente do culto, que era no lado, olhou para mim sorrindo e disse: o irmão Edson vai ser o pregador. Eu disse: não pode nem se alegrar, que tem que pregar, né? É só se alegrar, né? Parece aqueles irmãos que já chegam na igreja, ali já põe um pé, já fala língua estranha, o irmão está cheio. Está com a oportunidade, nem sempre está. Eu me alegrei porque Deus falou comigo assim: eu não sou para que minta, Números 23:19. Nem fui dono para que se arrependa, porventura eu diria, não faria, falaria, não confirmaria. Recebi mais o mandado de abençoar e não posso revogar. E eu entendi que Deus falou comigo que o que ele havia falado ia acontecer, e me alegrei. E quando eu me alegrei, me colocaram para pregar, eu fui pregar, eu disse: Deus, qual é a palavra? Deus disse: já te dei quando você estava orando. Números 23:19. Não era só para você a mensagem. Porque a gente pensa que é só a gente que sofre, né, irmão? Tem tanta gente sofrendo também. E aquela mensagem não era só para mim, era para algumas pessoas. E entre os quais, quando eu me alegro, estou pregando, irmãos, eu fui ousado, confesso para os irmãos, pelo impulso da presença, e disse que tinha uma pessoa desaparecida há 7 dias, e que naquele dia aquela pessoa ia aparecer. Depois que eu falei, irmãos, que a minha consciência veio, eu digo: rapaz, falei, meu Deus do céu. Falei que ia aparecer aquele dia. Não terminava 9 horas. E a meia-noite era aquele dia. Mas eu estou pregando. Já falou, eu continuo sustentando. Tem que ser homem, né, irmão? Tem que ser homem. Vamos continuar pregando. Continuei pregando. Daqui a pouco passou uma senhora no culto pulando e pedindo para falar. Como que ele interrompe o pregador assim, né, Ismael? Eu falei: estou pregando, minha senhora. Ela disse: mas eu quero falar. Eu disse: não, eu estou pregando. Aí a dona do lar falou: deixa ela falar. Pode falar, filho. Ela disse: o senhor viu uma moça passar carregada aqui no corredor? Disse que viu. Disse: essa moça fazia 7 dias que estava desaparecida. Um taxista viu no poste o rosto dela, lá o banner colocado, achou ela e veio trazer aqui. Irmãos, quando eu falei, eu já estava trazendo a moça. Deixa eu dizer para você, olha aqui, sem a presença nós ficamos com medo, com a presença ficamos ousados. E a presença de Deus que nos difere. Nós somos mortais como qualquer outro, mas quando cheio da presença de Deus, a história muda. E é isso que nós vamos falar aqui agora. 20 anos na casa de Abinadab e não mudou nada. Mas 3 meses na casa de Obed-Edom, irmãos, a glória desceu. E o que Deus está me levando a dizer aqui, irmãos, desculpe dizer que eu preciso falar. Não é o tempo que eu estou na presença, não é o tempo que eu sirvo na casa, não. É o tempo que eu reverencio, que eu valorizo a presença de Deus. Tem pessoas que vão chegar agora e vão ser cheias do Espírito Santo. Tem pessoas que estão anos e ainda não foram cheias do Espírito Santo. Não é o tempo, irmãos, é como nós vamos tratar a presença de Deus. Por que é que eu preciso da presença de Deus? E agora quando Davi escuta dizer que esses 3 meses na casa de Obed-Edom, a arca fez prosperar a casa dele, Davi diz: traz a arca agora, vamos trazer a arca. Porque agora eu sei, nós fizemos a primeira vez errado. É os levitas que tem que trazer.
E aqui nós vamos ficar com esse texto. Servir a Deus não é uma mera decisão. Servir a Deus é uma aliança. Nós não podemos quebrar. Porque, deixa eu dizer aos irmãos, se tem uma coisa que Satanás vai respeitar, é alguém que esteja cheio da presença de Deus. Porque uma boa oratória, você fazendo um curso de homilética, você obtém uma boa oratória. Se você estudar a Bíblia, você pode citar a Bíblia. Alguém me disse assim, ó, veja esse vídeo. E me mandou uma pessoa afastada do Evangelho, orador em situação de rua, citando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E eu perguntei, do que vale todo esse conhecimento e ele é afastado? Do que vale tanto conhecimento sem a presença? Aí nós temos uma irmã chamada Maria da Fé. E a irmã Maria da Fé é analfabeta, não sabe ler. E ela dormia com a Bíblia debaixo do travesseiro. E dizia, Jesus, eu quero aprender a ler. E dormia toda noite, ela punha a Bíblia lá debaixo do travesseiro. E acordava de madrugada, abria a Bíblia, punha na cabeça, ficava orando com a Bíblia aberta na cabeça. Toda madrugada. Aí um dia ela ouviu uma voz e disse, se você quer ler, então leia. Ela abriu a Bíblia e começou a ler. Eu disse, quem foi que ensinou a senhora a ler? Ela disse, o Espírito Santo. Eu disse para ele, não lê esse jornal aqui. Ela disse, não sei ler. Só lê a Bíblia. Diga amém, meus irmãos. A presença de Deus faz coisas inimagináveis. É por isso que nós temos um Deus tão poderoso como o nosso. Nós temos que aprender a zelar pela presença de Deus. Não vamos muito longe, não posso dar mais um testemunho? Eu era do Ministério de Madureira, lá no Campo do Braz. Tinha uma vigília antiga, né? Que eu pastor Terço Cardinhano, que Deus usava um cidadão na cadeira de roda. Quando Deus tomava ele saía e profetizava. Mas depois que a presença saía, ele voltava assim. Meu Deus. E Deus disse, eu sei porque eu não te levanto daí. Porque mais vale a tua alma do que as tuas pernas. Deus sabe quem nós somos e aonde nós vamos chegar. Então é por isso que tem hora que Deus não dá. Aí já dizia o apóstolo Paulo, Senhor, tira da minha carne o espírito. Disse, não vou tirar não, minha graça te basta. Aquilo que você não suporta, com a presença você consegue suportar. Tem pessoas que estão aqui hoje é por causa da presença de Deus. E Deus está dizendo para mim, para você, suporta porque a presença é maior. Ô glória! Então o obedientão agora prospera. Mas não prospera porque ele é bom, ele prospera porque a arca está na casa dele. Aleluia! Deixa eu dizer para você, o que é que está na tua casa? Quem é que está na tua casa? Quem é que governa na sua casa? Nós temos um culto com a família. Se na sua casa quem manda é você, algum problema vai ter lá. Se na sua casa quem manda é a tua mulher, algum problema vai ter lá. Mas se quem manda na tua casa for a presença de Deus, vai ter acerto lá. Vai ter resolução de problema na sua casa. Porque quando a presença de Deus chega, vamos lá, quando os filisteus iam pelejar contra o povo de Deus, lá no arraial vizinho, eles escutavam um barulho. Que barulho que era? Eu vi aqui a mocidade cantando, as irmãs cantando. Que barulho, né? Coisa boa. Era assim que acontecia no arraial de Israel. Quando a presença de Deus chegava, irmãos, era impossível ficar calado. As nações vizinhas escutavam um barulho e diziam, ó, o Deus dele chegou lá. Aleluia! Olha o som de louvor, alarido de trombeta. Foi o Deus, por quê, irmãos? Porque um dia Deus disse para Davi, Davi, você não sabe que eu habito no meio dos louvores, dos cânticos, da adoração, da expressão falada. Porque louvar, elogiar, louvor quer dizer elogio no português. É você não só apenas cantar cânticos espirituais, mas direcionar a Deus uma palavra de gratidão, uma palavra querida, uma palavra de amor ao Deus que você serve, ao Deus que te tirou, ao Deus que te libertou, ao
não vamos longe, meus irmãos. Fiz campanha de 3 dias no apartamento, lá na estação Joaquim do metrô, lá no centro, perto de Ibirapuera. Na casa de uma senhora distinta, porém, muito bem financeiramente, só financeira também, porque o resto era um caos. E ela nos chamou lá para orar, apartamento 1 por andar, e ela disse assim: eu estou chamando alguém para morar comigo, porque eu estou com síndrome do pânico, eu não consigo ficar sozinho. Eu disse: encontre a proposta. Num dia eu fazia lá nesse apartamento, no outro dia eu fazia lá na favela, que a irmã Claudineta ali conhece, lá na Aquarela. Eu fazia num dia lá, no outro dia eu estava lá dentro do barraco. E Deus me mostrou a discrepância. Uma mulher que não tinha ausência de nada financeira, num caos terrível. Aí você vai lá na comunidade onde eu estava fazendo culto, barraquinho, quando chovia, irmão, era um desespero. Os móveis dos irmãos muito simples, tudo doado. Mas quando você colocava o pé lá dentro, irmãos, aleluia, você escutava glória, você escutava aleluia, você via alguém abrir a boca profetizando e não reclamando da situação. Aí eu contei para essa mulher, eu disse: olha, amanhã eu vou fazer um culto numa comunidade, num barraco. Ela disse: num barraco? Como que é barraco? Eu não sei o que é barraco. Eu digo: não sei bastante o que é barraco. E contei para ela disse: mas como que uma pessoa vivendo um lugar desse pode ser feliz? Aleluia. Eu perguntei para ela, eu digo: me diga a senhora, como alguém com dinheiro que a senhora tem não consegue ser feliz? Aleluia. Eu disse: sabe por quê, minha senhora? Porque o que está faltando para a senhora não se compra com dinheiro. Porque se pudesse comprar, a senhora já tinha comprado. Agora o que está faltando aí, eu disse para ela, é a presença. O dia que a senhora permitir a presença de Deus entrar na sua vida, a senhora vai ver que nunca mais a senhora fica só. Sabe o que ela disse? Eu quero. Eu disse: é tudo que eu precisava ouvir. É que a senhora quer. Aí começamos a orar, ela caiu manifestada, foi expulso o demônio. Aquela mulher começou a se alegrar, deu 2 meses. Ela me ligou: pastor, o senhor não quer vir aqui não? Eu digo: para quê? Ela disse: eu vou casar. Eu disse: já. Ela disse: já, pastor. Depois daquele dia entrou um negócio em mim. Eu disse: não é negócio não, filho, é a presença do Espírito. Você já viu que até os cristãos, irmão, tem uns cristãos que sei lá que negócio estranho, eles estão assim: nossa, eu estava ali, daqui a pouco senti um negócio. Não, não é negócio não, Espírito Santo é Espírito Santo. Senti um negócio. Que conversa é essa? Ela disse: eu senti um negócio, nunca mais fiquei com medo de nada, disse: a presença de Deus. Ela disse: vem aqui no meu casamento. Ela ia casar com um deputado federal. Eu disse: não, minha filha, eu já fiz o que tinha que ser feito para a igreja evangelho. A senhora está liberta da presença na sua vida, vai viver a senhora, o seu futuro marido, porque, irmãos, a alegria é nossa, mas a glória sempre é de Deus. Nós anunciamos, depois que Deus entra lá, nós sai de cena e deixa Deus reinar. Depois que a presença chega, nós saímos de cena. Ei, glória, porque a presença de Deus é maior do que a gente. Chegou a presença de Deus, mas tem que sair de fininho. Me lembro de quem? De João Batista. João Batista, a voz que clama no deserto. Alguém tentou prejudicar João Batista e disse assim: João, aquele que você batizou agora batiza mais do que você. Pensando que João era menino bobo, João esperto. Disse: rapaz, puxa, que coisa boa. Aleluia. Convém que ele cresça. Aleluia. E que eu diminua. Quem tem a presença faz Jesus grande e ele pequeno. Mas quem não tem a presença sempre quer estar no pedestal. Quem tem presença, irmão, sabe o seu lugar, o seu tamanho, onde é que ele cabe. O Benedão sabe o que fez? Diga assim: foi esperto. Fala assim: deixa a arca na minha casa. Deixa a arca na minha casa. Ei, tem coisa que está lá que não pode ficar. Deixa a arca. Porque tem coisa que mata, mas a arca traz vida. Se
se a arca reinar lá, vai ter vida lá dentro. Aonde a arca reina, onde a presença de Deus está, companheiro, o ambiente é diferente. Diga bem, irmãos, finaliza aqui. Aí Obed-Edom começa a prosperar. Davi disse: olha lá, está prosperando por causa da arca, vamos pegar a arca. Seja inteligente, troque tudo pela arca se for preciso, mas não troque a arca por nada. Você lembra quando o sacerdote estava na cadeira, Eli? Aí veio a notícia, e alguém disse: olha, Eli, seus 2 filhos morreram na batalha. Ele sentiu muito a morte dos filhos e ficou ali. Mas daqui a pouco ele disse assim: e a arca? O que aconteceu? Quer saber o que aconteceu com a arca? Aleluia. E alguém disse: pegaram a arca. A Bíblia diz que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Ele suportou a perda dos filhos sentado na cadeira, mas não suportou a perda da presença de Deus. Quando ele disse, que ouviu dizer: a arca foi tomada, eu disse: acabou. Caiu, quebrou o pescoço. Deus está dizendo: ei, se for preciso perder amigos, perca, porque se fosse amigo não perdia. Se for preciso perder alguma coisa, perca, mas não perca a presença de Deus, porque quem tem a presença de Deus, na verdade, não perdeu foi nada, ganhou foi tudo, porque Deus é poderoso para mudar a sua história. Fique com a presença. Estava em Recife, Casa Amarela. Eu ouvi o testemunho lá de um varão crente, irmãos. Só que ele não era crente no começo. Ele foi para a igreja só por causa da irmã da mocidade. Cresceu o olho da irmãzinha. E ela falou assim: se você quiser namorar com você, você vai para a igreja. Ele disse: então vou na igreja. Tem gente que não vem por Jesus, mas só Deus, irmão. Não vamos falar o nome de ninguém aqui, não. Deixa para lá, né? E ele foi, irmãos. Interessou na moça, foi. Aí ele disse para você: agora já pode namorar? Estou vindo no culto. Ela disse: não, você tem que aceitar Jesus, irmão. Você só veio na igreja, aceitou Jesus. Aí ele disse: como é que faz isso? Disse: vai fazer o apelo aí, você aceita Jesus. Aí ele fez o apelo, ele aceitou Jesus. Ele disse: mas agora, nós pode namorar? Ela disse: não, você ainda tem que se batizar, rapaz. Tem que batizar ainda. E o moço disse: como é que faz? Vai passar pelo discipulado. Passou pelo discipulado, batizou. Ele disse: olha, já estou vindo na igreja, você entende Jesus? Batizei, pode namorar? Ela disse: ainda não, rapaz, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Como é que eu faço isso? Você tem que buscar, vai orar, consagrar, pedir a Deus. E ele orando, pedindo a Deus. Deus foi lá e batizou com o Espírito Santo. O moço agora era crente, cheio da presença e batizado. A moça disse assim: agora a gente pode namorar. Ele disse: mas agora eu vou orar a Deus e pedir confirmação para ver se é de Deus. Aleluia. Deixa eu dizer para você, a presença de Deus é maior. Não troque a presença de Deus. Porque, irmãos, olhem para cá. Quando eles foram atravessar o Jordão em época de cheia, sabe o que fizeram? O sacerdote foi na frente com a arca. Quando pisaram no Jordão, o Jordão se abriu com a arca. Não tem nada que fique fechado. Deus abre as portas. Mas a presença de Deus, desculpe minha expressão, não é para qualquer um, irmãos. É para os que desejam, né? É para os que almejam. Quando eu entrei na igreja, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Demorou 2 anos. E eu queria ser batizado. Foi 2 anos chorando. Fui para uma vigília lá em Mogi Guaçu, perto de Mogi Mirim. E aqui o pregador dizendo: Deus vai batizar hoje. Eu, glória a Deus, aleluia. Comecei a sentir aquele calor. Daqui a pouco ele disse: Deus já batizou um aqui. Quem foi batizado do meu lado? Eu falei: Deus não me ama. Batizou do meu lado, eu pensei que era eu. Não fui batizado, saí triste do culto. Falei: meu Deus, o senhor não quer me batizar não, né? Será que eu sou tão ruim assim, né? Aí fui com uma vigília lá na Deusiabu, com o Davi Miranda. Orava da meia-noite às 5 da manhã. Vamos orar. Irmãos, a Deusiabu é fora de conta. Que não esquece. Não tinha igual. Eles iam falar assim: vamos orar pelas ofertas. Era 1 hora
oração pelo vento. De que é isso? O culto já acabou. Era 1 hora, irmãos. Imagina orando. O missionário disse: Deus vai batizar hoje. E nós orando. Daqui a pouco eu falei: Uriana lá, Padre Deus. Estou imitando homem. Só que aquilo fluiu de dentro de mim assim, e eu não conseguia segurar. Aí eu comecei a pedir perdão a Deus, porque eu entendi que eu estava imitando homem. Aí eu fui para um culto, irmãos. Eu disse: Deus, se for o Senhor mesmo, o Senhor vai falar comigo. Aí o irmão marchou até mim e disse: Tu que disse há tanto tempo, por que duvidas agora que te deu? Recebe aí. Quando ele pôs a mão, eu falei línguas que eu nunca imaginei falar na vida. Eu disse: Então é Deus. Ah, meu irmão, minha vida se alegrou, minha vida era vazia, mesmo estando dentro da igreja, mas depois de ser batizado com o Espírito Santo, pastor Rubens, a minha vida mudou. Deus está dizendo para alguém aqui: você precisa buscar mais, você precisa almejar mais, pastor. Como é que eu faço? Você tem um pastor aqui que trabalha com dons espirituais, com presença de Deus, você está no lugar certo, mas a responsabilidade é sua, porque tinha um homem na Bíblia muito forte. Um homem, se fosse na atual conjuntura, seria assim, tão forte que era. Chamava-se Sansão. Sansão, irmãos, era extraordinário na força. Carregava o portão de uma cidade, abria um leão ao meio, matava 1000 homens com uma queixada fresca de jumento. Era um homem estupendo. Tinha uma força incomensurável. Mas um dia ele caiu na besteira pensando que a força era dele. Mas não era dele. A força era da presença do Espírito. Alguém só consegue vencer com a presença de Deus. Aí um dia ele foi brincar. Com a presença não se brinca. Com a presença se leva a sério. Brincou, quando chegou um dia, olha que coisa tremenda. Segundo João, lá na ilha de Patmos, a uma das igrejas da Ásia Menor, disse que ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Então ele está querendo, diga assim, entrar. Para entrar, irmãos, ele pede, ele bate. Mas para sair, ele nem avisa. Quando Sansão pensou que era só mais uma vez, disse: aí veio os filisteus, disse: só mais uma vez que eu vou quebrar todo mundo. Quando ele vai levantar para guerrear, cadê a força? A presença tinha saído e ele não percebeu. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com Sansão quando a presença saiu? Ele ficou cego nos 2 olhos. Quando a presença sai, a primeira coisa que perdemos é a visão. Meu Deus. Nada mais tem problema. É só mais uma vez. Deus entende. Deus sabe. Ele sabe, ele entende, mas a presença sabe. E ele viu que sem a presença, aquele que era temido virou chacota. Zombavam dele. Aí entendeu, irmãos, até que ele voltou para o altar. Ele orou a Deus e disse: Deus, só mais esta vez, me dá a sua presença. Só mais uma vez. Meus irmãos, teve uma fase da minha vida que eu me afastei. E a minha maior punição não era que os outros diziam, não era medo de morrer, estar afastado. Não, nunca tive isso. A minha maior punição era a ausência da presença de Deus. Chegava a hora do culto, eu via os irmãos com a Bíblia no culto, irmão, aquilo era uma facada. Mas um dia eu roguei a Deus que me desse a sua presença. E Deus não nega, irmãos. E a presença de Deus veio. Aí Sansão disse: Senhor, só mais esta vez, me dá a sua presença. Finalizo aqui a mensagem. Obed-edom prosperou porque Arca estava na casa dele. E Deus está falando comigo e com você aqui esta noite. Deixa a presença reinar na sua vida. Deixa a presença reinar na sua vida. Vocês jovens, quer sucesso espiritual?
Deixa a presença reinar. As irmãs que é êxito na instrução, no comando, no governo da casa, deixa a presença reinar. Os homens querem ter voz ativa, deixa Deus, através da sua presença, reinar. Aí sabe o que Davi disse? Traz a arca agora. Agora traz direitinho. Traz como tem que trazer. Põe os levitas para trazer a arca. Ei, irmãos, olha que coisa para mim. As levitas vêm trazendo a arca. Davi se alegrou tanto, irmãos, que se despiu da tumba. Aí Mical lá na janela, irmão, porque tem gente que fica na janela só para criticar quem tem presença. Aí ela disse: ei, Davi, tu és um nobre. Está aí dançando no meio e bailando. Davi olhou para ela e disse: deve estar brincando com a presença. Você vai ver o qual ficou leve, ficou estranho, ficou ruim. Porque Davi estava se alegrando agora da forma correta. Deixa eu dizer para você, não tenha medo das críticas se você estiver fazendo a coisa certa. Porque a presença de Deus justificará a sua vida. Oh, glória. Deus está dizendo aqui que aquilo que você não conseguiu, como disse aqui na casa de Abinadab, 20 anos, em 3 meses, com presença de Deus a história muda. Com presença de Deus a história vai mudar. Ah, mas pastor, tantos anos que eu vi você, mas com a presença muda. Com a presença a história é outra. E Deus está falando conosco aqui esta noite. A presença de Deus quer primazia na sua vida. Deixa Deus reinar na sua vida. As incertezas dos relacionamentos, as incertezas da vida do cotidiano, ela só é incerteza porque falta a alegria da presença. Posso pôr um pouco de pé? Fique de pé, por favor. Aí agora, quando a arca vai no lombo dos levitas, Davi se alegra e não mais vai chorar agora. Por essa causa não. Agora a alegria é diferenciada. Deixa eu dizer aí a igreja do Senhor. Como que eu sirvo um Deus? Já dizia o patriarca Jó. Ele passou e eu não vi. Ele voltou também não percebi. Além do pecado, existe algo que nos, se deixarmos tomar a conta de nós, não percebemos. Às vezes as aflições da vida, Deus está do nosso lado e a gente não percebe. Porque damos maior importância do que estamos passando do que para o Deus que vai nos ajudar a sair da situação. Então, diante dessa palavra que o Senhor falou comigo, com você, eu quero desafiar você. Mas vou desafiar você. Lembra que o homem de Deus disse: rogo que me mostre a sua glória. Quem foi este homem? Quem foi este homem? Moisés. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, homem nenhum vê a minha face e vive. Se você ver, você vai ter que partir. Mas vamos fazer assim, nós somos tão alinhados, nós somos amigos. Eu vou passar. Irmãos, olha onde Deus coloca alguém que quer ver a presença de Deus. Deus fala: eu vou te colocar na brecha, na fenda da rocha, e vou pôr minha mão em cima. Depois que eu passar, você vê pelas costas. Tá bom assim? Disse: é assim, tá feito. O homem que mais perto viu a presença de Deus estava dentro de uma brecha. Então ninguém sai vendo Deus assim, irmãos, ao seu bel prazer. Porque isso aqui é coisa chique. E a presença de Deus quer reinar na sua vida, mas ela precisa de espaço aí dentro. Guarde isso que eu vou dizer aqui e oro com vocês. Não pode reinar 2 pessoas no mesmo trono. Alguém tem que sair do trono para você rei aí. Se você escolher a presença de Deus, desculpe me dizer, não vai ter mais ninguém. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a primeira coisa que ele foi fazendo foi expulsando gente. Sai você, sai você, sai você. Mas Jairo, a casa não é tua, disse: era minha, mas chegando ele é dele. Aí quando Jairo dá total acesso à sua casa,
A filha que estava morta viveu. Jesus disse: quer voltar a ter alegria? Deixa ele ainda ali. Que o que estava morto vai reviver pela presença dele. Mas não é, irmãos, aquele relacionamento remoto à distância. Ele está dizendo: vem mais. Ezequiel 37, as torrentes do rio purificador. A Bíblia diz que o anjo mediu 1000 côvados e disse: vem. Ele foi. Deu o tornozelo. O anjo mediu mais 1000 e disse: vem. Deu no joelho. O anjo mediu mais 1000 e disse: vem. Deu na cintura. O anjo mediu mais 1000 e disse: vem. Ele disse: não dá mais para andar. Disse: então nada. Deus está dizendo: se aprofunda. Deus quer tirar você do raso e te dar experiências maiores. Mas aquele solo bem espiritual. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Você lembra quando os pais de Jesus foram para a festa em Jerusalém? Levaram Jesus, sim ou não? Mas depois, irmãos, na hora de voltar, procuraram Jesus e não acharam. Perderam Jesus na festa. Demoraram 3 dias para achar Jesus, irmãos. Perder é fácil, para achar que é difícil. Perder é fácil. Olhando um aparelho de celular, você pode perder. Qualquer lugar que você for, você pode perder. Achar que é difícil, minha filha. Ele sabia que Jesus estava entre o povo, isso é fato. Mas uma coisa eu quero aqui hoje: que ele está aqui, eu sei. Mas uma coisa eu vou mais além. Eu quero saber se ele vai, se ele está comigo. Se ele está comigo. Eu estou sentindo que o ambiente está... O ambiente está para... Escute bem. Para restauração. Diga: restauração. Reforma é uma coisa, restaurar é outra. Reformar você faz de uma coisa de uma outra aparência. Mas restaurar é trazer a originalidade daquele indivíduo, daquela pessoa ou daquela coisa. Deus está dizendo: ei, eu quero trazer você para ser quem você era, cheia do meu Espírito. As lágrimas já estão sendo derramadas na mocidade, nas irmãs. E quem provoca isso é a presença. Aleluia. Não à toa a arca ficou 3 meses. Nós sabemos que a Trindade é 3: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus está dizendo: o céu pode morar dentro de você. Quem quer a presença? Enquanto a arca teve na casa de Obed-Edom, irmãos, não faltou nada. Vamos fechar o negócio aqui, vai para mim. Isso é uma inspiração, não é uma visão. Não vou dizer feliz. Mas parece-me que tem um varão aqui passando em revista. A irmã Márcia sabe o que é isso. Quem serviu no quartel, no soldado, sabe que passa em revista. Vai olhando do lado da cabeça, as prendas dos pés. Vai olhando a roupa, a farda, vai olhando a orelha, olhando a unha, olhando os olhos, vai olhando tudo. Ele está passando em revista, olhando tudo.
vida, minha filha, na tua casa, na tua família, vai prosperar. Eu só quero que você não dá na mão o pessoal da mídia. O restante, fecha esse olho, por favor. E diga assim comigo: Espírito Santo, me abraça hoje. Quem sabe você já foi xingada, já foi xingado. Quem sabe alguém já decretou o final de tudo na tua história. Mas a presença de Deus vai mudar esta situação. Olhe para ele, diga: Espírito Santo, me abraça hoje. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda é a presença. O que seria de nós se ela não estivesse aqui? Ei, na casa de Obed-Edom não dá mais. O véu do tempo foi rasgado, agora o negócio é aqui. É comigo, é com você. Quem não dá para a presença aí? Eita, que amada, passou. É para pedir a fé. Deus está entre nós e a sua presença permanece no lugar. Você lembra daquela pomba que voava quando saiu de dentro da arca? Ela voava procurando lugar para pousar. Deixa ele pousar aí. Coisa linda. Deus me revelou que tem pessoas aqui pedindo perdão por Deus. Deus está dizendo: porque tu fosse sensível à voz do meu Espírito, eu te perdoo e vou te encher da minha presença. Ele disse que perdoa e vai te encher da presença. Eu ia fazer com a cabeça baixa, chorando. E o mamão fazia assim: vem pra planta. Nós já andamos tão juntinhos. É bom que me nasce amor, Ele me disse assim: quantas vezes te visitei nas suas dores, no seu temor, no seu desespero, hoje eu lhe digo: vem mais. Vem mais, porque eu quero fazer coisas novas. Ô Varel, tá de chamei do lado aí, querido? É sua companheira? Então aproveita que tá do lado, dá um abração nela aí. Irmãos, eu não sou de chorar pagando, mas foi a melhor chorando. Sabe por que Deus diz assim? Que o Espírito dele quer pousar sobre o coração de alguém aqui hoje. Deus pode te batizar com o Espírito Santo aqui hoje. Você tem coragem de abrir essa boca e glorificar o nome dele? A presença da chora, manaragai. Eita, que coisa boa! A presença que teve na casa do Obed-Edom está aqui. É o Deus da presença. Sempre alguém
e comandar-me, ergue prova, sobre comandar-me, fica sentindo a glória na eternidade, se debruçando sobre essa verdade, levanta a mão da glória para Ele, a glória da liberdade. Você vai para casa hoje, você vai para casa hoje, Deus vai te encher. Só quem é bem arrastado, só quem está sentindo. Renova contigo a aliança. Diga para ela parar de chorar, porque a minha presença vai acompanhá-la. Diga para ela que o tempo do cântico chegou. Satanás disse: eu não vou dar sossego para ela, nem um minuto da existência dela. Alaia aquela nova revelação. Mas o céu disse: não, não pode ser assim. O Senhor disse para mim: diga para o diabo que não é ele que determina as regras, sou eu, o Deus dela. Diga para ela que a arca vai instalar dentro da alma dela hoje. A minha presença vai com ela. Quantos creem que Deus vai falar e fecha os olhos? Meu Deus, o diabo diz que não, mas o teu Espírito diz que sim. Então agora o que é de Deus fica em pé, e o que não é de Deus hoje cai por terra. E eu creio no que o Senhor falou através da palavra e trouxe para ela um tempo de novidade. Por isso, de público, Senhor, pela internet, e todos que me assistem nesse culto esta noite, eu declaro a derrota no inferno sobre a vida desta moça, e que ela possa, Deus, em tempo oportuno, está contando a quantos vivem ao seu redor, dizendo: eu estava naquele domingo e o Senhor abriu as comportas do céu e derramou sobre mim esperança e me deu motivos para cantar. Senhor, confirma esta palavra profética sobre a vida da moça, e que tudo aquilo que amarra a vida dela, tudo aquilo que traz teus dores e sofrimento, seja apartado dela a partir de agora. Crendo que o teu Espírito usou o pastor que pregou, está usando a minha vida. Eu declaro em nome de Jesus a vitória dela, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que busca nisso. Aprada em nome de Jesus. E Deus me deu uma revelação que nós vamos entregar hoje. Deixa eu terminar. Quarta-feira é dia que crente cheio vem para o culto. Crente só vem domingo para o culto, ou só vem no ensaio. Ensaio é bom, mas melhor que ensaio é prática. Diga amém. Ensaiar, ensaiou, ensaiei, agora quero cumprir prática. E a prática não se dá no microfone, e nem só quando o grupo canta, os grupos cantam, mas na rotina, na presença dos cultos. Eu estou aqui na quarta-feira esperando. Eu dou glória, ele fala língua estranha quando entra um crente na quarta aqui.
Parece que quarta não tem culto na igreja. Mas deixa eu informar para a igreja. Quarta tem culto de abalizamento. Culto de ensino da palavra. Então venha quarta-feira no nome de Jesus. Tá bom? Quantos entenderam? Diga amém, Jesus. Quem fez aniversário essa semana? Vem cá rápido para a gente orar e embora. Tem cantina aí fora? Aqui, menino, também. Vem, corre para cá rápido, em nome de Jesus. Irmão, não murmura não, por favor. Tá bom? Se alguém murmurar no teu ouvido, diga para ele, está te faltando a presença. Quem não tem presença não tem língua comprida. A língua bate no céu na boca, não tem jeito. E sempre tem que fazer um grupinho, né? Você viu? O culto não tem horário, não tem ética. Deixa isso para lá. Pastor, é semana de oração. Semana de oração começa segunda-feira agora. Vem, Evangelista, muito obrigado por ter vindo. Semana de oração. Juvenil, sexta e sábado. Congresso Juvenil, sexta e sábado. Vou tomar meu culto de sexta. Meu Deus do céu, tá bom? Sexta e sábado, culto de juvenil. Parabéns pra... Quem não ceiou, aguarde para ceiar. Lamentar os irmãos que não esperou a bênção apostólica, já está lá fora, já está na cozinha, o culto não acabou, irmãos. E quando reclama, porque a presença não lhe acompanha. Tá bom? Agradecer as moças que vieram, estenda sua mão, irmão da live, muito obrigado, saudação de paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com a noiva do Cordeiro, e quando dá um grito forte dizendo amém. O cumprimento do Senhor está encerrado em nome de Jesus, que eu vou cantar na vez toda na fora.